Muitas pessoas se sentem amarradas na vida, estão presas a algum sentimento, estão presas a algum fracasso, estão presas a alguma coisa que por alguma razão que às vezes elas mesmas não sabem, não conseguem desenvolver, não conseguem cumprir o seu propósito, a sua missão, o seu chamado. É hora de você se libertar, quebrar as amarras, as cadeias que te prendem e seguir em frente e vencer e ser feliz. Vem com a gente, que é sobre isso que queremos refletir, e você vai ser muito abençoado ao término desse vídeo. Você se sente assim, amarrado? Você se sente preso? Tem pessoas que acham que não conseguem vencer na vida, por exemplo. E são muitas as razões. A gente não pode nem listar aqui quais são as razões. Tem muito a ver com criação, tem muito a ver com as experiências do passado, tem a ver até com o momento em que ela ainda estava ainda no ventre de sua mãe, a vida intrauterina, por exemplo. Então são tantas as razões. Tem pessoas que, por exemplo, porque tentaram uma vez alguma coisa e não deu certo, não tentam nunca mais. Tem pessoas que se traumatizam muito facilmente com qualquer coisa. Não estou falando aqui aqueles traumas realmente de questões sérias. Eu estou falando de pessoas que se traumatizam com qualquer coisa. Pessoas que fazem uma prova, por exemplo, e não são aprovadas. Por exemplo, a pessoa vai tirar a habilitação. Não conseguiu acertar as questões da prova, não desiste, não tentam mais e por aí afora, tá? Precisamos arrebentar essas amarras da nossa vida. Afinal de contas, a felicidade, e aqui felicidade é um sentido de realização. Felicidade é aquele sentido de ser bem-sucedido, de realização, tá? Então, a felicidade, nesse contexto, ela só é possível quando você avança, quando você segue em frente, quando você decide lutar, vencer, apesar de todas as dificuldades que o mundo vai te oferecer. A vida está sempre nos oferecendo tantas adversidades, não é? E a dinâmica da vida realmente é você se superar. É superar, na verdade, todos os dias essas adversidades, essas dificuldades. Dos 12 apóstolos que Jesus teve, o que mais se destacou foi Pedro, não é mesmo? Todos os apóstolos, até aqueles que a gente nem se lembra o nome, todos tiveram a sua importância. Porque nós temos a tendência de achar que aquela pessoa em evidência é a mais importante e nos esquecemos que aquela que quase não aparece é desprezível, e não é. Todos temos a nossa importância. Mas Pedro, de fato, ele era aquele que assumiu a liderança, que se destacou, até porque ele era mais próximo a Jesus, e Jesus contava com ele nos momentos iniciais da igreja do Senhor que estava sendo iniciada. Só que Pedro, ele vive uma experiência que foi muito ruim para ele, foi muito negativa para ele, e aquilo seria uma amarra, na verdade estava sendo uma amarra que impediria Pedro de exercer a sua missão, o seu ministério, a sua vocação, o propósito da vida dele. E aqui é a experiência me refiro. A essa que nós vamos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 21, e vamos ler aqui 3 versículos rapidinho. João 21:15 diz assim: E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Tá, e o que isso tem a ver? Bom, antes disso, o que acontece com Pedro? Pedro sempre próximo a Jesus, ao ponto de dizer que iria com Jesus até a morte, se necessário fosse. Simão estava blefando? Não. O coração de Simão realmente dizia que ele seria capaz de morrer com Cristo, de morrer pelo Senhor. Mas, amados, entre aquilo que nós sentimos aqui dentro, o que nós falamos, e encarar a realidade quando ela está diante de nós, tem uma diferença tão grande. No momento, lá no vamos ver, né, na hora H, Pedro diz: olha, eu não conheço esse homem.
Eu nem sei quem ele é. Jesus está lá sendo injustamente julgado, sendo ferido, inclusive, e Pedro está aqui fora. E alguém fala, não, você era um deles. Ele fala, não conheço esse homem, não sei nem o que você está dizendo. E Jesus havia dito para Pedro, Pedro, você diz que você vai morrer comigo, mas deixa eu te falar, o galo não cantará esta noite sem que você me negue 3 vezes. Jesus conhecia o coração de Pedro, inclusive a disposição de Pedro para morrer por ele, mas Jesus também sabia que ele não estava preparado para aquilo. Mas Jesus sabia que ele estaria preparado no futuro para cumprir aquela missão. E isso é tremendo, amados. Quando Jesus é crucificado e morre, Pedro ele vive dias agonizantes. Afinal, ele havia negado o Senhor. Afinal, ele disse que morreria pelo Senhor, mas ele estava negando, ele havia negado, e Jesus morre debaixo da sua negação. E isso afetou tanto a vida de Pedro, estava travando a vida de Pedro. E Deus tinha planos tão bons com Pedro, Deus queria usar a vida de Pedro, mas agora ele estava com essa amarra em sua vida. Quando Jesus ressuscita, em determinado momento, Jesus chama Pedro no canto e Jesus começa a perguntar a Pedro, tu me amas, Pedro? Porque antes da morte de Jesus, Pedro havia dito que o amava e que morreria por ele. Mas Pedro não cumpre isso, Pedro nega Jesus. Jesus vem até Pedro agora e fala, tu me amas? E 3 vezes Jesus pergunta isso a Pedro. Jesus faz essa pergunta 3 vezes seguida a Pedro e Pedro fica triste. Como se Jesus não estivesse acreditando nele, mas não era isso. Era importante que aquela afirmação fosse feita 3 vezes, para cada vez que Pedro nega Jesus, Jesus lhe oferece uma oportunidade de dizer, olha, eu te amo. Tanto que Jesus, ele finaliza lá no versículo 18, dizendo, na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outros te cingirá e te levará para onde tu não queiras. O 19 explica, e disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Então Jesus sabia como Pedro morreria, mas no futuro, depois de cumprir a sua missão. Pedro seria capaz de, na hora certa, cumprir a sua promessa de morrer por Jesus. O que Pedro não poderia é ficar amarrado por um episódio lamentável da sua vida. Todos nós temos direito a errar. Bom é que não errássemos, mas nós não devemos ficar presos, amarrados aos nossos erros. Não podemos ficar amarrados com os nossos receios, ficar amarrados com a nossa timidez, que às vezes essa falta de ousadia, de ir lá, de vamos fazer, vamos mudar a nossa história. Muitos ficam amarrados porque ouvem palavras negativas de outras pessoas. Palavras do tipo, você não consegue, você não tem capacidade, não vai dar certo para você, isso é difícil demais para você, você não tem competência, não tem capacidade para isso, e por aí afora. Não deixe que essas amarras prendam a tua vida. A vida, ela é feita de coragem. As nossas realizações só acontecem quando temos coragem para enfrentar as dificuldades que se apresentam diante de nós. Pedro, naquele momento, não teve coragem de cumprir o que o seu coração dizia que ele faria. Mas depois ele tornou-se ousado, audacioso para cumprir a sua missão. Seja ousado, audacioso para cumprir a tua missão, para fazer aquilo que o teu coração diz que você precisa fazer. E quando digo aqui o teu coração diz, a Bíblia fala que o coração é enganoso, mas eu não estou falando no sentido de paixões. Eu estou falando no sentido de percepções, de sonhos, de projetos. Tenha coragem. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo se apossou de Sansão, suas amarras foram partidas. As cordas novas que o prendiam se desfizeram como se fosse uma linha queimada no fogo. Que o Espírito Santo te capacite para que você se desprenda das tuas amarras e conquiste e vença. Busque a Ele, busque a Deus, tá? Que Deus te abençoe, que Ele te faça vencer.
Não se esqueça que nenhuma vitória é fácil, mas você pode porque Deus é contigo, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar aí o teu gostei, o like para esse vídeo, isso é muito importante, você vai ajudar o nosso canal a crescer e esse vídeo aqui alcançar muitas pessoas, tá bom? Então, ó, deixa aí, tá? Se você não for inscrito aí no nosso canal, clique aí em inscrever-se, pronto, já estará inscrito e será muito abençoado pelos vídeos que publicamos aqui, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.